Pessoal, sejam bem-vindos ao Hubcast, nosso segundo programa, nossa segunda edição do podcast aqui da Hub Sorocaba. A proposta é aprimorar um pouco mais os temas trabalhados durante o mês em um bate-papo com convidados, aprofundando em assuntos que às vezes nós não temos tempo hábil para trabalhar só nos encontros de domingo ou mesmo nos pequenos grupos. Eu sou o Fábio De Vito e, seguindo o tema desse mês, que é Escravos da Vida Pública, nós vamos falar hoje sobre crianças e o uso de crianças na internet, em redes sociais, YouTube, Facebook. E para falar um pouco disso, eu estou aqui com a Tabita Rosa, que é fundadora do Costurando Memórias, um projeto que produz eventos de brincar na região de Sorocaba. E também com a Adriana Tavares, que é psicóloga, psicopedagoga e tem um trabalho também bastante legal com foco infantil. Obrigado por estarem aqui, por ceder esse tempo. Valeu! É um prazer. Para a gente começar, eu queria abordar um pouco a opinião de vocês sobre os perigos de expor crianças muito cedo a essas tecnologias, tendo em vista que, de acordo com algumas pesquisas, alguns dados que a Adriana trouxe para nós aqui, 66% das crianças de 3 a 5 anos usam computadores, e também a Tabita acrescentou que elas passam de 5 a 6 horas por dia na frente de uma tela. E aí, isso é prejudicial? Quais são os danos para elas numa formação, principalmente nessa fase? 3 anos é muito novo, a criança está às vezes aprendendo a falar, aprendendo a andar, não sabe nem ler ainda. E aí, como que rola tudo isso nessa formação de ser humano? Bom, boa noite para todo mundo. Quando nós falamos, da questão da exposição da tecnologia, a gente entende que é um recurso hoje em dia que não tem como a gente fugir, né? Mas eu acho que é a questão mesmo de como que você dosa isso. Quando a gente fala de primeira infância, principalmente de crianças de 0, de 1, de 2, 3 anos, é a base da formação dela no desenvolvimento social, emocional, sensorial. E o quanto que experiências ricas, acho que você pode falar disso, dessa questão do brincar, da criança vivenciar isso através dela se sujar, dela ter contato com outras crianças, dela brincar, e a tecnologia acaba tirando da criança essas oportunidades e que podem trazer prejuízos para ela a longo prazo, do ponto de vista social, do ponto de vista pedagógico, quando ela for para o fundamental. De experiência clínica até, eu percebo crianças que chegam no consultório com uma demanda de dificuldade de aprendizagem, que, na verdade, você vai ver que fica um buraco, fica uma lacuna lá atrás, em relação mesmo à ausência do brincar, à ausência de situações significativas e que são importantes para o desenvolvimento. Então, acho que tem que tomar esse cuidado nesse sentido. As crianças têm brincado muito pouco, têm tido muito poucas experiências lúdicas, e ficando muito em função da parte mais tecnológica. Inclusive, esse dado que fala sobre as crianças, ele contrapõe a quantidade de tempo que a criança tem em exposição ao sol. Então, é menos de 2 horas, menos de 1 hora ao ar livre, enquanto que mais de 5, 6 horas em frente às telas. Mostra o quanto que o equilíbrio está dosado, o pêndulo está para o lado errado, no sentido que ela vai aprender. Muitos pais ficam ansiosos, falam assim, mas a gente não pode excluir eles já estão na era digital. Mas tudo a seu tempo, Então, na primeiríssima infância, outras coisas são mais importantes. E nas pesquisas que eu fiz, a questão da tela, que cada vez mais está sendo apresentada para a criança mais cedo, então estão vindo carrinhos de bebê acoplados com tablets, a criança perde, inclusive, na questão fonética, na questão de aprender a falar a língua materna, porque a forma como ela aprende é através do som das músicas digitais, não é o som do ser humano. Então, isso se você puder complementar, tem bastante pesquisa já falando sobre esse assunto, de que a criança tem dificuldade de falar, de aprender as palavras. Com 3 anos, está engolindo as letras por conta disso. Isso é até um ponto interessante, Tabita. Eu não sou da área, eu trabalho com tecnologia, mas, curiosamente, hoje eu estava numa reunião sobre UX, que é experiência de usuário, com um desenvolvedor, e a gente estava conversando de aplicativos, então a gente estava com Netflix aberto, estava com Instagram, Twitter, vários, e olhando para ver o que a gente faz com o aplicativo que a gente estava trabalhando,
e ele é pai, ele tem uma filhinha e um filhinho de 4 anos e acho que 8 meses, um menininho, e ele comentou, ele falou, o Netflix é um negócio muito engenhoso, a forma como eles fazem já o design pensando nas crianças. Óbvio que tem os perfis lá, você abre e tem o perfil do adulto tal, e tem o layout infantil. O layout infantil, ele é 100% pensado para a usabilidade da criança. Então, quando você vê na tela assim, ele não tem quase que o nome de nada. É só a carinha do personagem, é sempre olhando na direção dos olhos da criança. Tem toda uma dinâmica que faz prender mais ainda a atenção dela e que é prejudicial, porque não vai gerar essa vontade dela ler. Por que eu vou ler, tentar desenvolver, saber o que é isso, sendo que eu já identifiquei qual que é o personagem e já sei que se eu clicar aqui eu vou ter o acesso mais rápido. Então, isso é preocupante também, porque, igual nós falamos na semana passada, que todo o desenvolvimento da plataforma é sempre focado num uso, no vício, né? Com a criança isso também acontece. Sim, com certeza. E acaba ficando algo muito repetitivo e muito automático e muito para eles assim no sentido fica difícil outras coisas chamarem a atenção, né? Eu costumo dizer que às vezes eu recebo demanda de crianças com queixas de déficit de atenção. Então hoje em dia eu falo que 90% das crianças todo mundo é desatento, né? E aí eu fico assim, nossa, né? Se a gente for levar ferro e fogo, todo mundo vai ter que tomar Ritalina, vai ter que não sou contra. Acho que tem casos realmente de crianças que a medicação faz a função. Mas assim, eu falo que os professores hoje em dia eles têm que serem muito mágicos no intuito de se conseguir, vou falar de fundamental, né? A criança tem que estar ali 4 horas às vezes, né? E os materiais são muito conteudistas, né? Então, para a criança ficar 4 horas sentada ali, né? Tendo que estar desenvolvendo uma atenção a algo que seja história, geografia, contexto de português, de linguagem, de matemática, para ela é muito exaustivo. Então, não é um déficit de atenção. Então, eu percebo que a tecnologia ela tem interferido até nisso, né? Porque não é algo tão mágico, né? Quanto as telas, quanto um clique, quanto um touch que ele dá, né? Então, eu falo que os professores têm sofrido muito nesse sentido também, né? De ter que concorrer com essa tecnologia que é muito mágica, que é tudo muito rápido, né? Eu ter que ficar sentado ali, despendendo de uma atenção para algo que de repente está até muito longe do meu contexto, né? Para eles eu percebo que está muito difícil, né? Então, de uma maneira geral, eu acho que isso está trazendo muito prejuízos para as crianças de uma maneira geral de fundamental, tá? Isso eu vejo tanto na clínica quanto nas próprias escolas também que eu atuo também. Quanto ainda a esse aspecto de roubar a atenção, da criança às vezes ter um déficit de atenção, essa exposição na primeiríssima infância, igual a Tabata falou, ela pode gerar um bloqueio para o futuro? Por exemplo, a criança tem uma dificuldade lá na frente de aprender a ler, de aprender a formar a palavra. Quais são os riscos? E eu queria também entrar mais na seara das redes sociais quanto à exposição. A gente vê muito o caso de pais que expõem demais os filhos, o primeiro passinho já é filmado, a primeira palavra já é filmada, já tem compartilhamento. E daí também a gente vê casos de famosos que utilizam isso desde a barriga também para se promover. Então o bebê já tem Instagram, já tem seguidores, já tem fã-clube. Às vezes a criança não sabe nem por que ela é famosa e ela é famosa. Eu queria saber também essa noção de privacidade, Adriana, se isso aí também pode causar um problema no futuro, a criança não ter noção do que é público, do que é privado, se expor não ter noção também de que às vezes ela não pode falar com todo mundo, se ela responde comentários, se ela faz live conversando com os outros, por que na rua ela não pode conversar com qualquer um? O que vocês acham disso? Como que vai ser daqui para frente, sendo que nós estamos educando as crianças assim? A exposição ela está muito grande mesmo, né? Mas eu sempre falo que parte do princípio do adulto, né? Porque na verdade são os adultos que inserem a criança nesse contexto, né? São os pais que são responsáveis e que acabam inserindo.
tem vários riscos, né? Desde que você, por exemplo, acho que o Facebook, se eu não me engano, você tem que ter pelo menos 14 anos para poder ter uma conta, né? Então, hoje em dia, você vê crianças que não têm 14 anos e que já têm uma conta no Face, né? E, por exemplo, jogos eletrônicos, né? Que você joga online. Então, com quem que a criança está jogando? Quem que é essa pessoa que está do outro lado? A família tem que estar muito atento, né? Tem que estar muito... desde, por exemplo, né, com quem que meu filho está jogando, com quem que ele está conversando, quem são as pessoas que estão comentando. Precisa ter limite. Precisa ter limite, né? Precisa de ter sempre um acompanhamento de um adulto, mesmo em relação ao computador no quarto. Não, o computador tem que estar num lugar visível, os adultos têm que estar monitorando, têm que delimitar o tempo. Né? Então não é uma coisa que dá para você deixar, que dá para deixar a criança por si só, né? Com as pessoas, você não sabe com quem que ela está conversando, quais são as intenções das outras pessoas em relação a ela, né? Então de passar informações de dado onde mora, de passar senha, eu já tive vários casos no consultório de crianças em jogos online, né? De passar informações para outras crianças que se faziam de crianças, mas que não eram crianças, eram adultos, né? E aí passa a senha, e aí hackeia o jogo, bloqueia cartão de crédito, porque o cartão de crédito da família... Então, já teve situações bem, bem complicadas nesse sentido, né? Então, que envolveu o financeiro, mas poderia ter envolvido situações muito mais graves, né? Então, a família tem que estar atento, tem que estar monitorando, tem que colocar limite nesse tempo, sim. Eu tenho uma preocupação bem grande em relação aos youtubers mirins, assim, as crianças que e as influencers mirins, entre aspas, porque às vezes eu acompanho um ou outro para não sei nem por que motivo, para falar a verdade. Eu acompanho e depois tiro da conta, mas nesse tempo em que eu acompanhei, por algum motivo, curiosidade do tipo, eu falo assim, que horas essa criança brinca? Que horas essa criança... Porque a exposição é tamanha, e o tempo todo promovendo um produto, outro produto, outro produto, que... Aí você entra em outra seara, que é a do trabalho infantil, né? De repente, para a criança, aquilo não é mais divertido. De repente, para a criança, aquilo não era mais o que era para ser, né? E, na verdade, a exposição ela é da vida dela e a gente ainda não tem, como a gente está numa era digital e que é um início ainda, início não, mas que a escala dela é muito grande, a velocidade é muito grande de mudança, ainda a gente não tem todas as respostas de quais vão ser os impactos, né? De tudo isso que a criança está sendo exposta ou que ela vivencia com a era digital. A gente não tem todas as respostas. Tem algumas coisas que já aparecem nos consultórios. Mas, para a geração, né, o que vai acontecer quando ela tiver com 25 anos, a gente não tem, porque ainda não aconteceu. Né? Mas a gente sabe que podem vir coisas aí bem difíceis. Né? Num contexto de relacionamento, que é o que você falou, a pessoa não sabe mais o que é público, o que é privado, e tudo mais que tem a ver com o tema das mensagens que a gente está trabalhando aqui no Hub esse mês. E vocês acham, citando já o YouTube tem muita porcaria, né? Tem muito... esses vídeos, às vezes eu vejo pelos meus sobrinhos, assim, às vezes aparecem lá... esses vídeos de Peppa Pig, que não é da Peppa Pig mesmo, mas é um cara que faz um canal da Peppa Pig para monetizar. Vocês acham que o YouTube ele é pior que a Netflix, ou que, sei lá, o Amazon Prime, ou qualquer outra plataforma? O que, por exemplo, se tiver que escolher um menos pior, sabe? Sei lá, tipo, igual a Tabata comentou em off aqui, que a sua filha tem 1 hora por dia para estar na... Isso. Eu, como mãe, tenho uma premissa. Eu escolhi o Netflix. Nessa porque, 1 hora. O que é o menos danoso? Dentro do Netflix, ela tem as preferências dela e quando antes dela decidiu que ela escolheu assistir nessa 1 hora, ela normalmente me fala. Então, e a gente já tem isso tão condicionado que ela já sabe, são 3 episódios, porque cada um tem 20 minutos. Então, vou assistir hoje 3 desses, ou vou assistir 1 de cada, e ela escolhe mais ou menos a mesma linha de coisas que ela normalmente escolhe. Eu, por um tempo, até deixei ela experimentar o YouTube Kids, e eu fiquei horrorizada, porque a questão na hora que você clica em aparece uma outra sugestão, que aparece outra sugestão, você perde o controle total do que a criança está assistindo. Então, e tem anúncio também, né? Exatamente. Então, e a maioria dos vídeos são ou unpacking, que é aquela questão da criança tirando um presente, um brinquedo, uma coisa assim, todos vinculados a consumo. Então, para mim, em casa, até o momento, não existe YouTube
porque de todos, para mim, é o pior. E também a TV paga, Discovery Kids e outras assim, também ela não assiste justamente por conta da questão das propagandas. E o meu irmão, Thiago, ele sempre fala, mas na nossa época tinha, só que na nossa época não era tão direcionado como é agora para as crianças. Entendi. A gente está caminhando para encerramento aqui, está dando tempo. Eu queria que vocês acrescentassem agora algumas dicas do que os pais devem fazer, devem não, mas podem fazer, algumas sugestões, dar dicas também de como tirar a criançada, sei lá, se tem alguma atividade que dá para os pais fazerem em conjunto, e também dar suas considerações finais, fiquem à vontade, por favor. Eu acho que assim, como eu falei, não dá para a gente excluir a tecnologia, até porque ela traz bastante benefícios, né, para todo mundo. Mas eu acho que tem a questão do limite e a questão, mas principalmente assim, qual que é a visão do adulto, né, da mãe e do pai diante de um celular, de um computador, né? Os pais hoje em dia ficam muito tempo, o adulto fica muito tempo, né, em rede social, no celular, e a criança está ali, muitas vezes, querendo atenção. Então, acaba que todo mundo está envolvido ali no seu mundo tecnológico, né, e não interage. Então, acho que o primeiro ponto é realmente os adultos, né, os pais, poderem parar para pensar que tipo de exemplo, né, que tipo de formação que meu filho está observando, né, nessa relação dessa família. Acho que esse é o primeiro ponto. Não que seja proibido, mas eu acho que essa questão de ter o tempo, de olhar, de brincar, de interagir, de fazer resgates, né, de valorizar essa questão muito do momento, do estar inteiro com o outro, né? Hoje em dia os pais não estão, as crianças não estão inteiras e todo mundo em volta né, todo mundo mexendo no celular. Então acho que tem essa coisa do brincar, essa coisa né, de dispor desse tempo, de olhar para o filho. E poder proporcionar momentos mesmo, né, para poder ponderar, colocar limites mesmo nessa questão da exposição, do uso. Então, acho que isso que seria o mais importante. Não é que não vai usar, não vai jogar um jogo, não vai, mas poder mensurar, poder diminuir, poder colocar regras em relação a isso e poder também estar acompanhando junto, né, independente da criança estar... Quem tem filhos, né, eu tenho filho de 10 anos, então os youtubers tem uma febre aí, então quem que é, o que está vendo, o que está assistindo, né, o que está falando e colocar freio em relação a isso também. E eu acredito muito que assim, mesmo essa criança que já passou muito tempo brincando, assistindo no celular ou assistindo nas telas, na televisão, mesmo essa criança ela sabe brincar, isso está dentro da essência dela. Então, se a gente proporcionar a ela esses momentos, incentivar, trazer coisas pequenas, assim, como bloquinhos de montar, tijolinhos daqueles do passado, sabe? Essa semana a Helena brincou quase todos os dias com esse brinquedo. E por quê? Porque o pai estava lá com ela construindo castelos. Então, assim, são coisas simples que a gente se dispõe a fazer com a criança que faz a diferença de trazer esses momentos de presença, né? Então, como a gente faz os eventos de brincar na cidade, a gente ocupa os espaços públicos e tenta promover com que as famílias saiam para as praças, a gente fala assim, se a gente colocar uma corda na rua e começar a bater, vai brotar a criança, se tiver à disposição do pai que vai estar lá junto com ela, né? Então, essa é a questão. A criança brinca. A criança ela não vai ficar encantada com as telas o tempo todo se ela tiver as opções. O que acontece é que a gente acaba, né? E eu me coloco nisso também, que em alguns momentos a gente precisa da babá digital e acaba usando essa babá de forma sem equilíbrio. Então, a gente precisa ir buscar um equilíbrio. Então é isso aí, obrigado, a gente está chegando ao final do programa aqui, muito obrigado pela participação de vocês, e só dar uma dica aqui para o pessoal, lembrando que mesmo o YouTube, até mesmo o Netflix, as plataformas elas têm mecanismos de segurança, então dê uma olhada nas configurações, o Google tem o seu modo família, geralmente aplicativos, tanto o iPhone quanto os aplicativos Android, também tem como bloquear o acesso de alguns aplicativos no sistema. Então vale a pena ficar de olho nisso. O assunto ele é denso, ele envolve muito desdobramento, que não daria para falar tudo aqui, mas a ideia é essa mesmo, é refletir e ficar também a sua opinião. Eu peço que você comente embaixo nos vídeos, também
compartilhe com seus amigos, com seus familiares e acesse o outro programa da semana passada, que nós falamos também um pouco sobre privacidade para adultos, e a pregação também da semana também está disponível no Spotify e no SoundCloud. E é isso, pessoal. Eu sou o Fábio De Vito, esse é o Hubcast e semana que vem tem mais.